o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma ótima semana para você. Que a boa mão de Deus esteja sobre você e sua casa. Ele carregou aquela cruz, Ele suportou naquela cruz todo o meu pecado, toda a minha vergonha, toda a minha culpa. Ele suportou, Ele me lavou, Ele carregou aquela cruz, Ele suportou naquela cruz todo o meu pecado, toda a minha vergonha, toda a minha culpa. Ele suportou, Ele me lavou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça, graça, não há mais condenação. Estou em Cristo, Cristo, Cristo. Não há mais condenação. Estou em Cristo, Cristo, Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graças a Deus por isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que a graça de Deus alcance você e a mim todos os dias. Vamos orar? Peça a Deus para falar o seu coração. Pai, em nome de Jesus, estamos na sua presença. Obrigado por seu amor, obrigado por sua graça. Obrigado por sua misericórdia e por sua compaixão. Deus, fala conosco nesse momento, ministra o nosso coração. Nós te pedimos, em nome de Jesus, por ele também já te agradecemos. Amém. Vamos ler hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 6, está escrito assim: Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de o acusar. Esse texto conta a história de uma cura que Jesus fez ali no começo do seu ministério, que é conhecida como a cura do homem da mão ressequida. A mão ressequida, na verdade, eu penso que é uma mão seca, né? Uma mão que é mirrada, outro texto que a Bíblia fala. Então esse homem ele tinha a mão atrofiada, seria uma boa palavra para o nosso tempo, ele tinha uma mão atrofiada e ele estava ali no sábado, dentro da sinagoga. Jesus estava ali, Jesus ensinava na sinagoga no sábado. O que é impressionante aqui é que os fariseus e os escribas são especialistas na lei, que vão prestar assessoria para os fariseus acerca daquilo que está certo, daquilo que está errado, de como se interpreta, de como se julga uma causa. Então eles estão ali, os fariseus e os seus advogados, e eles observam Jesus e eles já têm um desejo maligno no coração deles. Eles já têm um coração perverso
porque eles não estão ali para aprender com Jesus. Eles não foram naquele lugar, na sinagoga, no sábado, para ouvir Jesus e aprender com Jesus. Eles foram ali para julgar Jesus, para vigiar Jesus, para policiar Jesus, para ver se Jesus faria alguma cura no sábado, então eles acusariam Jesus de ter violado o sábado. Jesus sabe todas essas coisas e Jesus está ensinando. Como bom professor, é claro que Jesus observa a plateia, Jesus observa os fariseus, Jesus observa os escribas, Jesus observa a audiência e Jesus observa que tem um homem ali que tem a mão mirrada, que tem a mão atrofiada. E Jesus então chama aquele homem, venha para o centro. E aquele homem então vem para o centro e fica em pé ali na frente de todos. Jesus, conhecendo o coração dos fariseus e dos escribas, faz uma pergunta para eles. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la se perder? Eu imagino que houve naquele momento um silêncio, as pessoas não respondem, os fariseus não respondem, os escribas não respondem a Jesus. Marcos diz que Jesus ficou impressionado com a dureza do coração deles. Lucas diz que Jesus, conhecendo o coração deles, a maquinação deles, vira para o homem da mão atrofiada, do homem da mão ressequida e diz para ele, estende a mão. E ele estendeu a mão e ela ficou completamente curada. Se você presenciasse um milagre desse, se eu presenciasse um milagre desse, imediatamente eu daria glória a Deus, ficaria muito feliz, bateria palma, cantaria louvores, manifestaria a minha alegria, porque um grande sinal havia sido feito, mas os fariseus e os escribas, em vez de ficarem felizes e darem glória a Deus, a Bíblia diz que eles ficaram irados. Eles ficaram irritados. E o versículo 11 diz que eles passaram a discutir entre si, cheios de furor, o que fariam a Jesus. Na verdade, nasce um desejo no coração deles, nesse momento, a partir deste momento, de matar Jesus. Qual é o valor, meu irmão, minha irmã, de uma religião sem compaixão? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la se perder? Qual é a importância de uma religião que não tem compaixão? Será possível agradar a Deus e desprezar a dor, a necessidade do próximo? Os fariseus e os escribas, e muitas vezes nós também, se não vigiarmos, praticamos uma religião que é somente aparência, somente forma, somente ritos, uma religião sem compaixão. A compaixão é essencial na vida cristã. Jesus sintetizou o Evangelho. Quando Jesus desejou sintetizar a palavra dele, o Evangelho, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 12, ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. A síntese do Evangelho é o amor, é amar uns aos outros. Quando Jesus resumiu ao máximo o Evangelho, ele fez essa declaração no Evangelho de João, no capítulo 15. Jesus também louvou o comportamento do samaritano, quando esse se compadeceu do próximo. A Bíblia diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado, agredido, ficou caído no chão, ferido, quase morto. Passava por aquele caminho um sacerdote que, vendo a pessoa caída no chão, quase morta, desviou e passou de largo. A Bíblia diz que o levita vinha logo atrás e ele também, olhando aquela pessoa com a necessidade, desviou e passou de largo. A Bíblia diz no capítulo 10, no versículo 33 de Lucas: mas certo samaritano
compadeceu-se dele, vendo a pessoa, compadeceu-se deles e se aproximou e cuidou dele. Se há uma religião que agrada a Deus, é aquela que tem como fundamento o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Os escribas e os fariseus eram zelosos com a forma. Eles tinham zelo com a forma, eles tinham zelo com aquilo que era aparente. Vejam que coisa impressionante. Os fariseus e os escribas estão na sinagoga. Quem está com a palavra naquele dia ensinando é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus então está ali certamente interpretando alguma palavra da Escritura, dando alguma instrução para as pessoas. E Jesus faz um grande sinal e cura uma pessoa que tinha a mão atrofiada, a mão mirrada, a mão ressequida. Os escribas e os fariseus, eles estão ali, mas não é para aprender, eles estão ali, não é para dar glória a Deus. Há no coração deles uma dureza. Os fariseus e os escribas possuíam zelo com a religião, mas não praticavam a compaixão. O coração deles tinha sentimento de raiva, de ira. O que Deus esperava deles era compaixão, era amor, era bondade, era benignidade, era mansidão. O que Deus esperava deles era que eles estendessem as mãos para o necessitado. Ora, o zelo é importante, porém, a essência da vida cristã, da prática cristã, é o amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porém agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. O zelo é importante, porém, a essência da vida cristã é o amor. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Quando tudo acabar, quando não for necessário mais fé, quando não for necessária mais esperança, o amor permanecerá. Meu irmão, minha irmã, qual o valor de uma vida religiosa se nela não há compaixão? Que Deus possa dar a mim e a você um coração compassivo, um coração que se importa não apenas na boca, mas na prática,
que nós não façamos como o sacerdote, o levita, desviando do caminho e passando de largo. Que nós possamos nos aproximar daquele que precisa compadecer e cuidar dele. Isso é o que o Senhor espera de você, espera de mim. Vamos orar? Que Deus te dê oportunidades nessa semana de praticar o amor, de praticar a compaixão, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Que Deus te dê a oportunidade de manifestar onde você estiver o fruto do Espírito. Senhor, obrigado por sua bondade, por seu amor, por sua compaixão. Senhor, eu te peço nesse momento de oração que a sua boa mão esteja sobre o meu irmão, a minha irmã, que o Senhor restaure a sua saúde no corpo, na alma e no espírito, que o Senhor solte, quebre todas as suas cadeias, que o Senhor lhes dê a bênção que enriquece, que não acrescenta dores, que a bênção do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, repouse sobre o meu irmão, sobre a sua casa, que a boa mão do Senhor esteja sobre ele e o Senhor o conduza em tudo, que o Senhor aplane o seu caminho, livre dos tropeços, livre das pedras, das ciladas, dos laços, da vitória, da sua bênção para o meu irmão, para minha irmã nesta semana. Assim, Deus, eu te peço, assim declaro essa bênção sobre a vida dele e dela, por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por ele te pedimos, por ele abençoamos, por ele agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Excelente semana para você, te vejo daqui a alguns dias. Até lá!